Oi, Felipe, tudo Olá, bem? tudo Prazer. bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Trouxe para vocês uma novidade muito legal, que vai facilitar para o cliente conhecer melhor os tecidos de vocês. Bacana, claro, com os ótimo. tecidos da Quaker tudo vai ficar melhor, né? Com certeza. Vamos lá. Eu vou deixar aqui a placa, porque a gente vai usar bastante. Tá Fabi, ótimo. eu gosto muito da Quaker, utilizo e recomendo a Quaker. Então eu queria apresentar agora as novidades e os diferenciais de cada tecido de vocês. Perfeito. Acredito que muita gente tem muito que aprender aqui com a Quaker, com a alta tecnologia e o diferencial de tecidos. Com certeza. Então eu queria que você me mostrasse, me apresentasse aqui alguns tecidos para a gente poder ir conversando sobre cada um deles, pode ser? Vamos lá, claro. A linha de alta performance é a nossa marca, né? A Quaker já tem a marca registrada de alta performance. Alta performance por ter a qualidade e o diferencial da tecnologia. Isso. O de que limpeza. seria o performance? Performance tem a tecnologia FiberGuard inerente na fibra. Então, a gente consegue fazer a limpeza do tecido. Ele não adere sujeiras sólidas e líquidas. Então, qual o principal fundamento do tecido performance? A facilidade de remoção de sujeira. Então vamos supor, um cachorro pisou na terra, subiu em cima do sofá, sujou. Consigo limpar água e sabão neutro. Legal, derramei um vinho. Papel toalha inicial tira todo aquele excesso de líquido e depois começa a fazer a remoção da Legal. sujeira. Água e sabão neutro também. Tem uma Então, criança, aqui, pestinha, que adora rabiscar o sofá. canetas a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Canetinha é mais a base d'água. Então, se você borrifar água, ela já começa a sair sozinha. Devido a nossa a essa vilã, tecnologia. Isso, a nossa vilã mais é a caneta Bic. Certo, Então, famosa. Ocorreu o acidente, temos que fazer a remoção. E não é de posso qualquer deixar maneira prolongar. também. Tem toda uma técnica para remover. Sim, é a mesma facilidade de remoção de sujeira que eu tenho do vinho, do ketchup, do ocorrido, eu também tenho da caneta. Legal. Água e sabão neutro. Movimentos circulares, onde eu tenho essa facilidade de remoção de sujeira. E com toda essa tecnologia, aqui eu tô vendo, tem veludo, tem linho, tem o jacar, nada muda a textura do material por conta dessa tecnologia. Claro que as bases mais lisas, como os veludos, não vão deixar que penetre rapidamente, por exemplo, um líquido ou algo mais pastoso. Já as bases mais elevadas, por eles terem os fios torcidos, o líquido vai passar com mais agilidade. Eu consigo fazer a remoção total da sujeira, mas a gente também tem que se preocupar internamente. Então, sempre passando um papel toalha. A gente precisa retirar todo excesso de líquido primeiro, antes da gente fazer a remoção da sujeira. Tá. E como a gente vai borrifar a água, a gente também tem que fazer essa dosagem, porque tudo que eu coloco no tecido, eu sou obrigada a tirar. Então, todo o excesso de sabão que eu coloquei, eu tenho que tirar. E com isso, eu vou borrifando mais água. Então, é isso que a gente sempre, quem for fazer a manutenção, tem que estar ciente de que removeu todo excesso de sabão e tentou secar o mais rápido possível. Não usar secador para fazer a secagem mais rápida. Deixar secar naturalmente. Eu já tive uma experiência que o cliente contratou uma empresa para fazer higienização e ficou duro aquele espaço ali onde foi feita a higienização devido a uma sujeira. Ali, com certeza, foi porque a pessoa que fez a higienização deixou um excesso de sabão ali, de resíduo do produto. Ou do produto que fez a higienização, tudo. ou aí a gente precisaria fazer o levantamento, né, do ocorrido. Se foi excesso de sabão que ficou, ou se não foi retirado toda a sujeira, ou o produto que a empresa utilizou para fazer a higienização, isso também a gente precisa ter Ou seja, é um tecido de alta tecnologia, porém precisa tomar todo o cuidado também, como qualquer tecido. Como qualquer outro tecido. A gente traz facilidade para o nosso dia a dia. Então, a tecnologia FiberGuard, ela vai durar a vida útil do tecido.
Então, a gente recebe clientes aqui, eu enjoei, eu preciso trocar de tecido. Não porque ele estragou ou não, mas sim porque a grande maioria dos meus clientes são assim. Então, não reforma isso porque que é estragou, reforma porque enjoou. Isso é legal, porque mostra a durabilidade do material também, né? Com certeza. E você também tem aqueles de área externa. Sim, aí também a gente tem. Tem todo um cuidado também. Ele não é porque ele é de área externa que ele pode ficar exposto a sol e chuva o tempo todo. Sim, também correto. Precisa de um cuidado, né? Sim, principalmente o área externa precisa de uma atenção muito maior do que o de área interna. Por quê? Eu tenho sujeira da natureza, dos passarinhos, da fuligem do dia a dia, o uso diário. Se a pessoa usou bronzeador ou protetor solar, então tudo vai agregando no tecido. Sim. Eu tenho que ter mais atenção a isso, porque é lá onde vai sujar mais rápido. É lá onde vai ter incidência maior de sujeira. Então eu preciso fazer a higienização por completo do meu mobiliário. Eu tenho que ter o maior cuidado com ele. Não só do tecido, mas da espuma, da madeira, do piso, numa área externa geral. Então o que a gente recomenda sempre o mobiliário de área externa ser feito uma capa protetora, porque aí eu vou ter menos manutenção. Eu costumo dizer para o meu cliente, por mais que seja um tecido que serve para usar na área externa, uma capa ele vai fazer a vida útil do móvel ali prolongar, com certeza. Exatamente. Os tecidos da nossa linha In and Out, o que acontece? Eles recebem o processo de tingimento no polímero líquido. Então eu faço o processo de tingimento antes de eu criar a fibra, a linha e o tecido. Então, por isso que ele tem a resistência à exposição à luz solar. Não porque ele molha ou não. Sim. Os produtos da linha In and Out que a gente trabalha possuem a repelência de líquido. A gente não classifica um tecido impermeável, porque a água vai passar pela base. O tecido não vai estragar se molhar, mas depois de molhar, depois do uso, ou caiu aquela chuva, e eu não consegui recolher meu mobiliário ou não consegui cobrir, passou a chuva, terminou bonitinho, eu vou tirar as capinhas, vou fazer a lavagem enquanto a espuma vai estar secando separadamente do tecido. É esta manutenção correta para o mobiliário de área externa. Eu costumo usar um material também que inclusive é de vocês, que é aquela capa interna. O outliner. O outliner. Sim. Isso contribui para a durabilidade ali no caso da espuma. Sim, então, ele vai proteger um pouquinho mais do líquido penetrar já diretamente na espuma. Sim. Não, legal. E outra coisa, você usou um termo, né? É uma linha in and out. Isso. Para área interna e externa. Sim. Não é um tecido... Eu estava observando isso porque eu recebi o mostruário de vocês. É um tecido com um toque macio, gostoso, um bouclé, né? Um bouclé, tem o efeito do chenille, tem alguns que parecem linho. Então aqui a gente tem diversos tipos de tramas e texturas onde eu uso muito internamente. E que não vai parecer, não vai ficar brega, não... De jeito nenhum. Não vai ficar esse estranho, tecido, né? a gente usa para um living, para uma sala de TV, internamente tranquilo. E muitos lindo, clientes né? Estão fazendo cabeceira de cama, totalmente interno. Então, eu tenho um quê a mais, um ponto positivo, porque eu posso usar ele tanto numa área que vai ter incidência de sol. Então, por exemplo, é um quarto onde eu tenho uma janela muito grande e a cama fica encostada diretamente nessa janela. Vai bater sol. Aqui eu vou indicar esse tecido, porque é onde eu vou ter uma durabilidade maior na resistência à exposição à luz solar. Não é porque ele vai ficar numa área molhada ou não. Já outros tipos de tecido vão começar a sofrer o desbotamento. É interessante esse detalhe que você falou da luz solar, tanto o profissional ali da área de decoração como um tapeceiro, ele precisa tomar esse cuidado até na hora de da indicação. orientar, sim, na hora de né? indicar o produto corretamente. Ele tem que saber. Sim, com certeza ele tem que saber. Porque se ele colocar um tecido sem essa tecnologia, o tecido vai desbotar rapidamente. Sim, ou vai ter que ter uma película na janela, no vidro, ou cortina, onde não deixe que o raio do sol atinja o mobiliário. Muito legal. Além desses tecidos aqui, qual que você tem mais aqui? Aí a gente também trabalha com os produtos mais diferenciados, o jacquard de veludo. Esse é muito bonito. Posso abrir ele aqui? Fica à vontade, pode. O jacquard de veludo,
onde eu tenho uma base de jacquard e o desenho é no veludo, então ele te dá esse efeito de alto relevo também. Bem legal, bem moderna, geométrica, né? Temos os tradicionais para estofamento em geral. Esse aqui eu já utilizei bastante, Já? até para fazer as cabeceiras de cama. Super. Porque ele não é um tecido rústico, né, grosseiro, assim, com uma trama grossa, mas ele tem um toque diferente também. Aqui a gente tem várias possibilidades. Sofá, poltrona, cortina, almofada decorativa, cabeceira de cama, puff, enfim, para estofamento em geral. Não tem a tecnologia, porém é de alta qualidade também, Com né? certeza. Até pela gramatura dele, assim. Aqui é um buclé da linha In-N-Out. Você não fala nunca que esse tecido eu posso usar numa área externa, numa área molhada, onde vai ter piscina. Ou seja, uma pessoa pode sentar molhada aqui que não vai ter problema. Pode, tranquilamente. Olha o toque, que é um gostoso. tecido que a gente tem uma facilidade muito grande de lavagem. Então, o que a gente indica, sempre o mobiliário de área externa ser uma capa, onde eu abro o zíperzinho, tiro, fecho o zíper, coloco na máquina de lavar, modo delicado, água e sabão neutro, a temperatura sempre inferior a 30 graus, isso é muito importante, não, né, fazer a lavagem numa água quente em alta temperatura, ou usar secadora, jamais. A gente indica sempre fazer as secagens dos tecidos da linha In-N-Out numa área de sombra, não diretamente no sol. O sol, ele faz endurecer a fibra. E na hora que nós vamos vestir Manusear o mobiliário, ali. ele pode ficar um pouquinho mais duro. Então, secagem na sombra, ele fica mais maleável e eu consigo moldar, voltar para o meu móvel tranquilamente. Eu usei um material que o cliente não quis, por opção dele, fazer capa. Foi por conta e risco do cliente ali. Sim. E o material realmente ele endureceu, né? Porque o que acontece é muitos não trabalham com uma espuma adequada. Então, o que acontece? Você não tem essa facilidade de lavar. É diferente você fazer a manutenção no local e você tirar e lavar, porque aí ele limpa por completo. Por inteiro, Aqui eu vou ter uma espuma na base inferior, onde pode ter ficado empoçado água, ter micro-organismos. E o que acontece se a gente não faz essa manutenção? Cria-se o mofo. Sim. Cria-se. Então, aí começa um outro processo de vai ter que trocar o tecido. E muitas vezes não é porque tem um problema o tecido, foi o manuseio dele que não foi adequado. A falta de manutenção corretamente fez danificar o produto. Legal. E qual seria o outro tecido? E aqui eu peguei esse que é um pouco mais diferente, que ele tem uma estampa, que é o pied pull, onde eu tenho a tecnologia inerente na fibra. Então eu não tenho só tecidos lisos, eu tenho várias bases de tecidos com a tecnologia Fiberguard, que é da nossa linha de alta performance. Esse aqui, por exemplo, para fazer uma poltrona, para deixar numa área onde não é coberta. Não pode. Não pode. Não pode, por quê? Porque ele não recebe o processo de tingimento que os tecidos de área externa recebem. Legal, mas uma área interna, uma pessoa sentou molhado aqui, vai acontecer alguma coisa? A gente tem que entender a quantidade de água que vai ser colocado, porque a espuma que é interno pode criar um mofo se ficar excesso de água. E aí vai atingir o tecido, aqui eu não posso usar. Muitas vezes a culpa não é do tecido de criar o mofo, é por causa da espuma estar umedecida. Sim, que passa para o tecido. Então, sempre vai o mofo, o bolor, ele vai criar de dentro para fora. Muito interessante. Dos tecidos In-N-Out eu consigo fazer a lavagem, eu consigo tirar, mas a espuma sempre vai estar infectada. Então, numa região mais úmida, sempre vai de dentro para fora. É isso aí, pessoal. Cada tecido tem o seu ambiente correto, sua forma correta de utilizar. Então, vamos aprender aqui com a Quaker, com a Fabi, como utilizar um tecido de forma adequada e satisfazer melhor o seu cliente. Porque isso é extremamente importante, a gente poder atender da melhor maneira possível o nosso cliente. Satisfazer nosso cliente para que ele volte mais vezes. Então aqui tem a Quaker, tem a Fabi, para poder atender vocês da melhor maneira possível e tem uma infinidade de tecidos aqui para todo tipo de ambiente e de gosto também.
Fabi, quero presentear vocês, deixando essa plaquetinha para vocês utilizarem aqui para benefício do cliente também. Com certeza, isso vai ajudar muito a gente. Eu quero que ela faça vender mais tecido aqui, Com certeza. Adorei, muito obrigada.